Continuação da segunda parte. Quando ele morreu, em 1959, havia 50 dessas crianças e outro arranjo teve de ser feito para elas. Ele amava especialmente as crianças e várias crianças moravam em sua própria casa com seus filhos, cuja responsabilidade ele assumiu. Ele comprou máquinas de costura para várias mulheres cujos maridos eram pobres demais para fazê-lo. Ele era muito compassivo para se afastar das necessidades humanas e privações sociais. Profeta Deu Babajide, que substituiu Babalola após sua morte, disse que Babalola era um verdadeiro Cordeiro de Jesus Cristo. Ele era gentil e paciente com todos. Ele não apressaria ninguém para fora de sua presença. Ele não rejeitaria ninguém. Disse a filha, a senhora Denny, nossa casa era a casa de todos, sem privacidade, mesmo quando Baba estava comendo, as pessoas se ajoelhavam e pediam suas orações, o que ele fazia de bom grado. 58 Mesmo quando ele estava no banheiro tomando banho, outro pastor que morava com ele me disse, as pessoas se ajoelhavam do lado de fora pedindo conselhos ou orações e ele as atendia. 59 Foi muito ruim. Mas para Babalola o verdadeiro Cordeiro de Jesus estava tudo bem para ele. Ele não tinha privacidade e pessoas velhas e jovens prontamente invadiam seu espaço pessoal. Às vezes, seu café da manhã estava pronto na mesa, mas ele não tinha chance de comê-lo, mesmo nos poucos dias em que não estava jejuando. Toda sua vida foi um perfil completo de abnegação para o bem dos outros. Foi por isso que ele passou um tempo considerável nas montanhas, onde poderia ter um tempo pessoal com seu Criador. Ele também entrou no mundo social e na dimensão do povo, mostrando interesse por seu trabalho e assuntos sociais. Ele ensinou os agricultores a dizimar e dar a Deus as primícias de suas colheitas e a lembrar dos pobres, viúvas e órfãos de acordo com a ordem mosaica para que Deus pudesse abençoá-los com boa colheita e chuva na estação certa. Ele ensinou ao povo os princípios de higiene e os instruiu sobre como instituir princípios sanitários em seus domínios e como descartar resíduos muito antes de qualquer ativismo pelo meio ambiente. 60 Ele disse a seu povo para construir boas casas feitas de blocos e tijolos queimados em vez de lama para durar por gerações. Ele ensinou o povo de Efum a pagar seus impostos com fidelidade e prontidão, garantindo assim melhores relações sociais entre o governo e os governados. Em seus dias, Hefon tinha o maior cumprimento de impostos em toda a divisão de Equiti, de acordo com os registros do governo colonial. Acréscimos vorazes de dinheiro posteriores, de modo que tudo o que você precisava para se casar era apenas uma nova Bíblia para a cobrança. 62 Ele se casou gratuitamente com pessoas que atingiram a idade de casar, libertando assim uma geração de homens e mulheres do jugo financeiro que Deus não colocou sobre seus pescoços. Um jugo que agora voltou 7 vezes pior na igreja moderna dos dias atuais. Ele também desencorajou litígios, mas ensinou as pessoas a deixarem suas queixas nas mãos de Deus, o justo juiz, e a perdoarem seus semelhantes. No plano espiritual, ele foi um hábil ministro do Novo Testamento. Ele leu a Bíblia e a devorou como um homem faminto. Ele estava familiarizado com as Escrituras e ensinou a seus ministros a necessidade de gastar tempo com a palavra. Ele sabia e podia citar todos os salmos de antemão porque os havia lido mais de 50 vezes. Ele era um pregador poderoso e ele poderia pregar uma tempestade. Ele geralmente se concentrava em detalhes em vez de generalidades em sua pregação. Ele denunciava sem medo os males comuns de sua época, como sociedades secretas, uso de feitiços, remédios, bruxaria e feitiçaria, ao mesmo tempo em que enfatizava as virtudes da honestidade, trabalho duro, santidade e retidão. Por esta razão, ele encorajou os cristãos de seu tempo a aproveitar o período da Quaresma todos os anos como épocas de renovação espiritual, restituição e reconciliação com o Todo-Poderoso. Ele passava muito tempo em oração e quando orava era como um poderoso gerador funcionando. 63 Dimensões sobre-humanas. Estevão em seu julgamento disse aos judeus uma verdade vital que o Deus do céu não habita em uma casa feita por mãos, mas dentro de seres humanos. 64 Os humanos são os templos que Deus deseja habitar. Os quakers acreditaram nisso e buscaram realizá-lo no mundo pessoal de seus membros com uma devoção religiosa raramente encontrada desde os tempos dos apóstolos. O mundo é um lugar melhor hoje por causa dos quakers. Se Deus realmente habitasse em uma pessoa, poderíamos esperar algumas coisas incomuns dessa pessoa. O Mysterium Tremendum este fascina claramente desenvolvido por Rodolfo Otto. A ideia do sagrado é verdadeiro aqui.
Se o homem é um templo de Deus, e Deus de fato habita nele, devemos esperar algum temor, algumas dimensões incomuns ou sobrenaturais desse homem. Esta é de fato a melhor razão para o elemento sobrenatural. Foi dito de Moisés que, em uma ocasião, seu rosto brilhou para que os filhos de Israel não pudessem olhar para seu rosto ou se aproximar dele. 65 Em outra ocasião foi dito de Jesus que, após a oração, a forma de seu semblante foi alterada. De Paulo curou muitas de suas enfermidades. 68 A vida dos santos e pregadores na história revela claramente o elemento sobrenatural. William James documentou muitos deles em seu clássico The Varieties of Religious Experience. Porque Charles Finney podia olhar para uma pessoa e o olhar de seus olhos traria convicção e lágrimas como se a pessoa tivesse visto a face de Deus. E diga-lhe seus nomes, cidades natais, a cor de suas casas, as doenças que os incomodam e outras características pessoais que ninguém sabia ou poderia saber exceto as pessoas envolvidas. 70 Isso é importante como fundamento do que estamos prestes a discutir porque a vida de Babalola apresenta algumas dimensões sobrenaturais e sobre-humanas que não podem ser explicadas. Ignorar o elemento sobrenatural em sua vida é perder a história real e autêntica de sua existência. Impingir outro Babalola ao público leitor diferente da pessoa e figura que originalmente viveu e trabalhou sob a bandeira daquele nome. É instrutivo que 3 das pessoas mais próximas a ele tenham usado uma palavra específica para descrevê-lo durante meu interrogatório. Abami, a palavra Yorubá para alguém que se acredita ser estranho, extraordinário e fora deste mundo. Primeiro, em sua constituição especial e configuração corporal ele era especial. Um informante que viveu com ele como um de seus filhos desde 1936 me disse que mesmo quando você olha para os cabelos de sua cabeça, eles são diferentes. Seus cabelos eram lisos e arrepiados e não lanos ou o tipo encaracolado na maioria dos negros. 71. Sua voz era outra maravilha. Ele nunca usou o microfone em suas cruzadas, mas sua voz podia ser ouvida longe e perto de um raio de 2 quilômetros de onde quer que ele estivesse pregando. Velhos fazendeiros em Efumalaí me disseram durante meu trabalho de campo que eles podiam ouvir Babalola na fazenda, a quase 2 quilômetros de distância, sempre que ele estava realizando um avivamento em Oquiadura. Informantes em Ilesa confirmaram que sempre que ele estava em Oquesa realizando reuniões, eles podiam ouvi-lo em Imo, a cerca de 1 quilômetro de distância. 72 Outra maravilha sobre Babalola era seu corpo físico, um corpo sobre o qual a fome e a sede não tinham poder e que não estava sujeito a tensão ou estresse, fadiga ou doença, independentemente dos limites do esforço físico a que era submetido. Elijah Babad, que ficou mais tempo com Babalola do que qualquer discípulo e que ainda é forte e apto aos 102 anos, disse-me em 1997 em uma entrevista que conheceu pelo menos 3 vezes além da quaresma, na vida de Babalola quando ele estava em jejum de 40 dias sem comida. 73 A Adeusi, outro discípulo, me contou sobre um caso em Acuri quando eles tiveram que fazer um jejum de 7 dias sem comida. Uma panela de água era fervida para eles tomarem um copo de manhã e à noite. Durante todo esse tempo, nunca o vi comer ou beber água, mas sua força física não diminuiu ou diminuiu. 74 Ele podia trabalhar dia e noite sem qualquer sinal de fadiga ou cansaço, como testemunham suas filhas e associados. Isso, sua resiliência era o fator que confundia as pessoas próximas a ele e porque elas não podiam imitá-lo. Zea Aboge, um nativo de Kejile, que foi um de seus primeiros discípulos desde 1930, disse-me que Babalola possui uma capacidade incomum. Eu sabia que ele era estranho, incomum, porque se você estivesse caminhando ou viajando com ele por 5 dias seguidos, você nunca ouviria dizer que estava com fome ou cansado. Então não havia muitos veículos, então a maior parte da viagem nós fizemos. Mesmo quando chegávamos ao nosso destino, ele começava a orar por todos de todas as raças com problemas diferentes. E você nunca ouviria de sua boca dizer àquelas pessoas, por favor, deixe-me descansar, deixe-me em paz. 75 Ainda mais uma testemunha, Omutayo Adegoroi, que também trabalhou com ele, observou-me em uma entrevista, nós nunca o vi cansado ou fraco. Você nunca viu nenhum sinal de cansaço ou fadiga ao redor dele durante todo o tempo que estive com ele. Ele era um Abami, ou seja, um estranho ou maravilhoso, era difícil de imitar porque não era uma pessoa comum.
76 Seus olhos podiam ver longe e captavam detalhes claramente invisíveis ao olho humano e que ainda não haviam tornam-se realidades no reino físico. Com base nisso, ele previu com precisão visitas iminentes, acontecimentos e discerniu realidades históricas na vida de pessoas, cidades e até mesmo raças. Então Babalola tinha uma mente aguçada ou uma supermente, se você preferir. Ele podia penetrar nas mentes das pessoas ao seu redor e sabia coisas no coração das pessoas antes que elas dissem-lhe. Um pastor que estava com ele desde 1936 me disse: se você vier ali com um determinado assunto ardendo em seu coração para discutir com ele, antes de falar ele já sabia. 77 O CAC reconheceu oficialmente esse elemento sobrenatural na vida de seu maior benfeitor humano. O CAC anual de 1943 observou sobre o caráter e o maneirismo de Babalola, chamado por nomes diferentes, como Olga, profeta, apóstolo, evangelista etc. Ele é dedicado à oração e pregação da cura divina, dado ao jejum e à oração em todos os momentos, como os apóstolos de antigamente. Cheio de inspiração divina, paciência, sabedoria e simplicidade. Ele geralmente sabia das coisas sem ninguém mostrar ou dizer a ele. 78. Grifo meu, Babalola também tinha uma característica não natural e um dom. Compreensão rápida domínio de diferentes idiomas. O Xuxanual também confirmou isso. Todas as suas palavras, conselhos são como profecias. Ele nunca discute nem se mostra a ninguém ou sabe de nada. Ele amava a todos. Ele tinha o dom de compreensão rápida e domínio de diferentes línguas, e dado a canções de louvor e dança em todos os momentos. 79. Grifo meu, ele pregou em diferentes partes do país e nunca houve um registro de alguém interpretando para ele. Houve outras dimensões na vida de Babalola que foram confirmadas para mim por testemunhas oculares, mas que serão difíceis de acreditar mesmo para os crentes na ausência do que Lindsay chama de provas infalíveis. Tudo isso estabelece o fato de que Babalola era de fato um homem talentoso, um profeta, uma espécie de super-homem, mas não da categoria de Nietzsche, mas em um nível glorioso. Elemento místico. Há muita verdade na afirmação de William James de que a experiência religiosa pessoal tem sua raiz e centro em estados místicos de consciência. William James 1958, 292. Os estados místicos constituem outro plano que é uma realidade na vida de muitos santos e é um fator crítico e elemento que deve ser observado para compreender o comportamento religioso. Eles são estados de insight nas profundezas da verdade não são dadas pelo intelecto discursivo. São iluminações, revelações, cheias de significado e importância, embora permaneçam inarticuladas, e, via de regra, carregam consigo um curioso senso de autoridade para o futuro. Tiago 1958-293. Existem graus de conhecimento, compreensão e reconhecimento. Existe o conhecimento do intelecto e existe o conhecimento da revelação. Existe o conhecimento da cabeça e existe o conhecimento do coração que você sente, que você não pode transmitir a outro. É aqui que entra o estado místico. Ouça Jó enquanto ele ilustra esses dois tipos de conhecimento durante seu encontro com o Todo-Poderoso. Eu ouvi falar de ti pela audição do ouvido, mas agora meus olhos te veem. Portanto, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. 80 O conhecimento místico lida mais especialmente com a segunda categoria, meu olho te vê, isto é, conhecimento revelador. Um estudo da vida dos santos mostra que um número considerável deles ao longo do tempo experimentou esse conhecimento místico. Comecemos por Santa Teresa. Um dia, estando em oração, foi-me concedido perceber em um instante como todas as coisas são vistas e contidas em Deus. 81 Em outro dia, enquanto ela recitava o credo Atanásio, ela relata: Nosso Senhor fez compreendo de que maneira é que um Deus pode estar em três pessoas. Ele me fez ver isso tão claramente que fiquei tão surpreso quanto confortado. E agora, quando penso na Santíssima Trindade, ou ao se falar dela, entendo como as três pessoas adoráveis formam um só Deus e eu experimento uma felicidade indescritível. 82 Jacob Boehme também escreveu: Em um quarto de hora eu vi e soube mais do que se tivesse estado muitos anos juntos em uma universidade. Pois eu vi e conheci o ser de todas as coisas, o abismo e a geração eterna da Santa Trindade, a descendência e origem do mundo de todas as criaturas através da sabedoria divina. Eu conheci e vi em mim todos os três mundos, sendo o mundo externo e visível de uma procriação ao nascimento oriental de ambos os mundos interno e espiritual,
E eu via e conhecia toda a essência ativa, no mal e no bem, e a origem e existência mútuas, e, da mesma forma, como o útero frutífero da eternidade o gerou. 83 Também George Fox, em sua famosa autobiografia, observou a dimensão mística em sua própria experiência religiosa e jornada. Eu subi ao estado de Adão no qual ele estava antes de cair. A criação foi aberta para mim, e foi-me mostrado como todas as coisas receberam seus nomes, de acordo com a sua natureza e virtude. Eu estava em dúvida se deveria praticar a medicina para o bem da humanidade, visto que a natureza e as virtudes das criaturas me foram reveladas pelo Senhor. 84 Uma coisa é definitivamente clara em todas essas experiências desses homens declarados acima e em vários outros que não podem ser declarados aqui. Eles se tornaram possuidores de um corpo de conhecimento e fontes de informação, mas não pela via oficial ou tradicional de aquisição de conhecimento. Isso é o que distingue os místicos dos demais religiosos. Para o cristão médio hoje, Deus é uma mera inferência. Ele não é mais real do que para o não cristão. Para os místicos, entretanto, Deus é real na percepção consciente, muito mais real do que a própria realidade. A consciência permanente da presença de Deus é a principal característica que define a vida dos místicos e os separa dos outros. Uma vida em contato imediato com a vida divina, uma alma inflamada com a chama ardente de sua presença. Estes são os materiais dos quais os místicos são feitos. Para o místico, Deus é uma pessoa que pode falar, sentir, amar e ser amado de forma real e consciente. Ele encontrou Deus e Deus o encontrou. Ele encontrou o Todo-Poderoso e o Todo-Poderoso o encontrou. Isso é o que marca os místicos e a experiência mística. Um estudo da vida e jornada de Babalola mostra o elemento místico. A ponto de os fatos e realidades de sua vida serem apresentados e verdadeiros, podemos colocá-lo entre os místicos. Os fatos e experiências de sua vida, suas várias revelações e experiências fora do corpo são as provas que estabelecem sua pretensão de ser místico. Nesse estado, ele foi informado sobre os mistérios da criação do mundo, porque as crianças ficam 9 meses no útero, o que ocorre durante a concepção, o casamento, a escolha de um parceiro, etc. Comunicação com forças espirituais e agentes invisíveis e uma fonte de conhecimento diferente do físico, mas enraizado nos elementos visionários. Um exemplo de sua revelação sobre o casamento é declarado: certo dia, enquanto eu estava orando em minha casa bem cedo, às 5h30 da manhã, o Senhor enviou um mensageiro para responder à minha oração. Foi-me dito para ficar quieto e paciente para ter uma visão de Deus e entender o assunto completamente. Foi assim que o mensageiro me levou em visão a uma grande fazenda onde havia muitas cabaças. O Senhor então me perguntou: o que é isso? Calabresa, respondi. O Senhor então começou a me explicar que este mundo é uma fazenda e os seres humanos são como as sementes plantadas nela. E que, quando Deus criou o homem, era como uma cabaça semeada na roça que nunca é diferente com a sua cobertura, mas uma e a mesma coisa. Antes que uma cabaça possa ser útil, ela deve ser processada em duas, consistindo em uma tampa e a cabaça principal, e uma cabaça tem apenas uma tampa e não duas. Da mesma forma, uma cobertura tem apenas uma cabaça e não duas, e outra cobertura não caberá em nenhuma cabaça principal, mesmo que sejam processadas da mesma raiz. E do 2009 97,98, foi-lhe dado o significado disto, que é que o homem é a cabaça principal e a mulher é a cobertura. Um homem não pode ficar satisfeito sem uma mulher, e da mesma forma uma mulher não pode ficar satisfeita sem um homem. E assim como uma cabaça não pode ter mais de uma cobertura, assim também Deus ordenou um homem para uma mulher. Em outro tempo, foi-lhe dado saber por que havia mais mulheres do que homens. O Senhor me revelou para ver isso. Fui levado para uma casa grande onde havia muitas coberturas de cabaças sem as cabaças principais. Foi-me então perguntado o significado disso. Não sei, respondi. O Senhor então me disse que essas são as mulheres que não tiveram maridos e muitas cujos maridos morreram. Porque, quando Satanás viu que ele falhou e quis prender a humanidade a todo custo, ele fez isso fazendo com que as nações se envolvessem em guerra e estivessem matando eles mesmos. Então as mulheres seriam poupadas, algumas virgens, algumas viúvas. Portanto, as mulheres não são realmente mais do que os homens. Em segundo lugar, o Senhor também me explicou assim: 15 filhos podem nascer em uma única casa, 5 mulheres e 10 homens. No entanto, todos os filhos do sexo masculino podem morrer antes de conhecerem ou se unirem ao Senhor por meio das atividades das pessoas perversas e de Satanás,
mas todas as mulheres sobreviverão. Então, no futuro, elas também ficarão sem maridos. IDOU 2009, 98, 99. Examinar seus registros, diários e materiais revela várias dessas comunicações com o outro mundo. Além disso, houve pelo menos 3 ocasiões em que ele passou por mudanças corporais marcantes e inconsciência, de modo que parecia por dias seguidos como um morto e durante esses períodos estava mais consciente do outro mundo do que do mundo atual. Crenças doutrinárias. Babalola manteve certas crenças dominantes que caracterizaram toda a sua vida e comportamento. Além dos 13 princípios do CAC, ele também manteve o seguinte com base na liderança de Deus. 1. Oração. Ele acredita que a oração pode fazer tudo o que Deus faria. Ele foi um grande expoente da oração e um mestre da oração improvisada. Em seus dias, as orações eram realizadas de manhã e à noite na igreja. A oração então era vista como a única vocação da igreja. 2. Jejum. Ele acredita que o jejum é um dos princípios fundamentais da fé cristã e atribui tanta substância ao jejum que acredita que é um dos pilares da fé. Um de seus melhores documentos escritos em domínio público ainda existente é sobre o assunto do jejum. Para ele, a abnegação não é uma opção, é uma obrigação para um cristão. 3. Litígio. Ele era contra o litígio por qualquer motivo, assim como os pais fundadores do Tabernáculo da Fé na Nigéria e de acordo com a primeira constituição do CAC. Ele acredita que a vingança pertence a Deus e todo julgamento deve ser deixado para ele. Isso está em consonância com o livro de Diretrizes e Ensinamentos da Igreja Apostólica de Cristo revisado em 1961, que observa os litígios da seguinte forma: não é correto ir a tribunal com ninguém como igreja ou como indivíduos em relação a qualquer assunto perante os juízes terrenos. Somente o povo santo tem o direito de julgar ou reconciliar o povo de Deus. 85. Babalola ficaria chocado hoje se voltasse à Terra e visse o número de casos e processos nos quais o CAC está envolvido atualmente. 86.4. Observância do sábado. Como a maioria dos primeiros cristãos, ele acreditava na observância do domingo como dia de descanso. Ele considera um grande pecado desonrar o dia do Senhor. 2 coisas, ele disse, desonram o dia do Senhor, e comprar e vender, e bater de tambores no dia do Senhor. 87. Como regra, ele não comia nada comprado no domingo quando estava em viagem e fora de sua estação. 5. Quaresma. Babalola acreditava firmemente na quaresma. Toda a quaresma ele estava na montanha com seus companheiros, para oração e jejum. Um programa de oração também seria elaborado e distribuído para toda a igreja participar. Ele vê este período como um apelo à renovação espiritual e ao arrependimento por todas as falhas do ano anterior, e uma oportunidade de seguir os passos do Senhor Jesus. 6. Milenarismo. Ele era mais um milenarista que acreditava, trabalhava e ansiava pela vinda de Cristo e seu reino. Ele viu e compreendeu o triunfo de Cristo sobre o mundo e ansiava pela consumação dessa vitória quando os reinos deste mundo se tornarem os reinos de Cristo. Entre alguns de seus pontos de oração para a quaresma estão estes que estabelecem conclusivamente seu foco messiânico e o espírito de expectativa apocalíptica, que nós, servos de Jesus Cristo, não percamos o reinado milenar de Cristo. 20 de maio de 1959, para que o avivamento prometido pelo Senhor comece e dure até 1000 anos possa começar este ano. 21 de julho de 1959, para que o Senhor Jesus nos considere dignos no vindouro reino milenar. 25 de fevereiro de 1959, em alguns de seus sermões descritos e registrados por escrito, temos exortações para que as pessoas estejam preparadas para reinar com Cristo em seu reino vindouro. 88 Ele ordenou às pessoas que não se preocupassem com esta presente era animal em que vivemos, mas que estivessem prontas para fazer parte da próxima era onde a justiça reinará e onde somente Cristo será o Rei. Ele pregou uma mensagem do reino com uma cosmovisão cristocêntrica e dominada por Cristo, ao contrário da crença fácil e egocêntrica, um paradigma mundano sob o qual o cristianismo moderno, especialmente em sua vertente pentecostal, variedade evangélica, agora está preso. Ele encorajou as pessoas a construir boas casas feitas de blocos e tijolos que podem durar porque, quando Cristo vier para estabelecer seu reino, ele destruirá todas as casas em ruínas. 89 Mesmo em seu último sermão de Páscoa, ele implorou e exortou o povo de Cacalabucum, Refon, a fazer o possível para ser considerado digno de fazer parte do reino vindouro.
Em algumas de suas revelações e dimensões místicas ele descreveu aquele reino e como seria a vida e ele ansiava por vê-lo. 91 Ele esperava que Cristo viesse em sua vida para estabelecer seu reino, assim como a maioria dos outros santos antes dele. Nisso ele estava errado, mas estava errado apenas sobre o tempo, não sobre a vitória de Cristo ou sua expectativa. 7. Eleição. A doutrina da eleição tem dividido a igreja desde os primeiros tempos, especialmente em sua forma extrema. Deus ordenou que alguns fossem salvos e outros condenados. Esta é uma das maiores controvérsias teológicas da história da igreja. Uma coisa é certa. Babalola acredita em eleição. Um exame de todas as suas obras confirma isso. Entre alguns de seus pontos de oração publicados para a Quaresma estão estes: oração para que o Senhor reúne e complete o número de seus eleitos no mundo. 13 de fevereiro de 1957, oração pelo derramamento do Espírito Santo sobre nós, os eleitos. 16 de março de 1958, graças a Deus pelo alimento oferecido aos eleitos. 21 de janeiro de 1953, que as jornadas dos eleitos em todos os lugares serão livres de problemas. 35/3/1958, mas não será correto chamá-la de calvinista. Nem tenho certeza se ele teria reconhecido o que é calvinismo ou quem era João Calvino. Milagres. Giuseppe Babalola moveu-se no reino do milagroso e do sobrenatural. Ele mesmo, apesar de sua humildade e modéstia, admitiu uma série de reivindicações milagrosas em sua vida e ministério. Vários feitos notáveis aconteceram em Occhioi durante o Renascimento, muitos dos quais foram até registrados nos jornais da época. Durante seu ministério itinerante antes de seu trabalho ganhar destaque nacional, 1928 a 30, ele mesmo admitiu feitos milagrosos em seu ministério. Além disso, houve vários casos de curas milagrosas, libertação das dores dos ímpios, etc. Houve até 15 pessoas ressuscitadas da morte por meio de sua mão que pudemos rastrear até números reais, casas e endereços. E pode ter havido muitos mais que não foram registrados ou testemunhados por alguém em posição de registrar. Para documentar todos os milagres de Babalola, suas curas e libertações conforme testemunhadas por testemunhas oculares, será necessário um livro próprio de tamanho médio. Eles não podem ser capturados nesta única peça. Música. Giuseppe Babalola era um amante da música e das canções gospel, como a maioria dos profetas. Ele gostava de cantar louvores e canções de adoração a Deus. Sua filha também confirmou isso quando observou: a alegria do Senhor era a sua força. Ele adorava louvar a Deus com hinos e canções. 92 Ele era um grande compositor e cantor. Possuímos cerca de 90 canções que ele cantou durante o Renascimento de 1930 em Efon e que foram compiladas em um panfleto. Algumas de suas músicas favoritas são 1. Edumarig Bom Muyo 2. Siemo Sonibal Renkujuiti etc. Significado: Todo-Poderoso ouça minha voz, ninguém anda com você e tem vergonha. 2. Aziobelugibala 2. Simimo Mimutirilas etc. Significado: Autoridade para o Rei e Salvador Santo, Santo, teu conselho permanecerá. Um de seus hinos favoritos também é o livro Gospel e Hino 70 Tigo Fabran Praze 93. A reivindicação de Babalola, chamado apostólico. Giuseppe Babalola afirmou ser um apóstolo e ser chamado como apóstolo. Ele afirma que o trabalho confiado às suas mãos foi um trabalho apostólico. Toda a visão e organização do CAC repousa sobre esta reivindicação e visão, pois não pode haver uma igreja apostólica sem um fundamento apostólico, e um fundamento apostólico não pode existir sem uma camada de fundamento ou apóstolo. São edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a pedra angular. A reivindicação de Babalola ao chamado apostólico e a reivindicação do CAC à apostolicidade podem passar por escrutínio e validação histórica e até empírica. Primeiro, a reivindicação de Babalola ao chamado apostólico é válida porque ele teve um chamado apostólico. O que aconteceu com ele, em 11 de outubro de 1928, passaria pelo teste de um verdadeiro chamado apostólico. Ele ouviu a voz de Deus transmitida por um anjo diante de várias testemunhas, incluindo cerca de 50 membros de sua gangue no projeto de construção da estrada. Ele repetiu esse relato várias vezes para pessoas diferentes em diferentes períodos de sua vida, mostrando que tinha certeza do chamado e não apenas um produto de mera alucinação. Ele afirmou ter visto o Senhor Jesus Cristo e recebeu instruções diretas dele. Os eventos subsequentes, especialmente o grande avivamento,
que eclodiu 2 anos depois, são uma prova da genuinidade de sua visão. O que Babalola teve em 11 de outubro de 1928 em Aracaju não é de forma alguma inferior ao que Paulo teve em seu caminho para Damasco. Esta é a sua primeira reivindicação, válida de apostolado e chamado apostólico. Ele não estava no ministério porque era moda ou porque um tio impulsionou ou porque era um caminho para uma riqueza repentina, mas porque Deus assim o quis. Na verdade, em 1928 não havia vigário ou catequista na Nigéria ganhando 4 libras por mês. Assim, se ele escolhesse naturalmente, teria preferido permanecer na PWD. Ele não aprendeu o ministério ou o trabalho de um seminário ou instituição teológica, mas pela revelação de Jesus Cristo. Esta é outra evidência de um chamado apostólico genuíno. Ao contrário de Odubanjo e Akenili que descobriram as verdades da cura divina através da literatura do Tabernáculo da Fé da América, Babalola obteve esta revelação diretamente de Deus. Esta é outra prova. Espírito apostólico e consagração. A reivindicação de Babalola ao apostolado também é validada pela exibição de um verdadeiro espírito apostólico, uma abnegação incomparável e consagração incontestável. O espírito do apóstolo é o espírito de sofrimento, abnegação, doação e sacrifício próprio, e até o martírio. Todos os 12 apóstolos do Cordeiro terminaram com uma nota sangrenta, assim como Cristo. Para o homem com o chamado apostólico, carregar a cruz e abnegar não são exceções, são obrigatórios. O tipo de materialismo e acumulação egoísta e primitiva que estão rapidamente se tornando uma característica do cristianismo moderno, especialmente em sua vertente pentecostal evangélica em nossa nação, é estranho ao estilo de vida de um verdadeiro apóstolo. Temos vários casos fornecidos por testemunhas oculares deles esvaziando seus recursos para sustentar viúvas, abrir um negócio para um órfão, arranjar casamentos para os desamparados, pagar taxas escolares para filhos órfãos, quase negligenciando sua própria vida e família. Ele era um amigo e pai de todos. Ele amou a todos, serviu a todos. Na sua morte ainda havia cerca de 50 crianças sob seus cuidados e patrocínio, além de viúvas. Sinais apostólicos, maravilhas e feitos poderosos. A reivindicação de Giuseppe Babalola ao apostolado também é apoiada pela demonstração de sinais apostólicos, maravilhas incomuns e feitos poderosos. Seu alcance evangelístico, em toda a extensão da Nigéria, foi caracterizado por curas milagrosas, libertações para indivíduos e até comunidades inteiras. Ele saqueou templos pagãos, desonrou principados e deuses da terra, arrasou florestas proibidas e territórios antigos para marcar o poder apostólico na terra em muitos lugares onde Cristo nunca havia sido mencionado. Ele deixou claro para a terra, mar e ar que Jeová reina e Jesus Cristo é o único Senhor. Objetos de culto e parafernália entregues em seus avivamentos nunca foram testemunhados na história desta nação antes ou depois dele. Há pelo menos mais de 15 pessoas ressuscitadas da morte, confirmadas por testemunhas oculares através dele que podemos estabelecer com números reais. Este é o poder apostólico que mostra a presença de um chamado apostólico. A abnegação ou carregar a cruz. O verdadeiro apóstolo e discípulo de Cristo também é marcado pela abnegação e carregar a cruz. Quando Cristo disse, se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 95 Ele quis dizer especificamente que todos os seus seguidores seguirão o seu exemplo e farão o que ele fez. A reivindicação de Giuseppe Babalola ao verdadeiro apostolado é ainda mais validada ou estabelecida isso incomparável abnegação e carregar a cruz. Foi dito de Geraldo Magela que ele amava todos, exceto Geraldo Magela. 96 Isso também era verdade para Giuseppe Babalola. Por mais estranho que pareça, ele nunca construiu uma casa. Nunca teve uma conta bancária e possuía muito poucos confortos materiais. O carro que ele usava foi comprado com contribuições da igreja para suas atividades evangelísticas, já que ele viajava muito. Ele preferia aos outros a si mesmo, colocar as necessidades e desejos de outras pessoas à frente dos seus. Ele se colocou em último lugar, não em primeiro, concordando com São Paulo que Cristo colocou nós, apóstolos, em último lugar. 97 Amor e compaixão. O Cristo da Bíblia e do cristianismo primitivo é um Cristo cheio de compaixão e amor, mas não o Cristo de cristianismo moderno. Compaixão e amor estão desaparecendo rapidamente do cristianismo. A vida o ministério de Babalola revelam que ele possui o coração e a mente de Cristo, especialmente em relação aos pobres, destituídos e necessitados.
Ele era irresistivelmente compelido e movido pela compaixão como resultado das necessidades das pessoas ao seu redor, os pobres, órfãos, desempregados, viúvas, etc., muitas das quais recaíam sobre ele. Em certa ocasião, ele pegou as mensalidades escolares da filha para pagar a de um menino ao sair e pediu à própria filha que ficasse em casa até que ele conseguisse dinheiro. 98 Isso novamente estabeleceu suas credenciais como apóstolo de Cristo. Ao mostrar o amor de Deus a pessoas de todas as raças, parentes e nações, ele estava de fato sendo fiel a Cristo. Ele amou a todos, serviu a todos e deu tudo. Oração e jejum. Mas nos entregaremos à oração ao ministério da palavra. 99 Essa foi a resolução dos 12 nos Atos dos Apóstolos quando o número de discípulos havia aumentado e se multiplicado. A oração foi a primeira tarefa dos apóstolos e a vida dos 12 mostra isso. Paulo reafirmou isso em Tessalonicenses quando disse: orai sem cessar. Como um verdadeiro apóstolo de Deus é ainda mais validado por sua inimitável vida de oração e jejum. Com ele a oração não era apenas um exercício ou compromisso, era um estilo de vida. Ele era um leão no lugar de oração e quando orava era como um gerador funcionando. Por sua vida de oração fervorosa, ele tocou muitos lugares e nações que não poderia alcançar fisicamente e tornou as gerações futuras muito mais seguras. Entre seus itens de oração para a igreja em 1952 está este ponto: ore contra a propagação do comunismo. Da Rússia que o evangelho terá um lugar. 103 Hoje, o comunismo foi derrotado como uma força ideológica e a maior igreja na Ucrânia hoje, uma das ex-repúblicas da URSS incidentalmente, pastoreada por um nigeriano. Assim, Babalola, por meio de sua oração, tornou a vida mais segura, as gerações futuras mais seguras e o mundo um lugar melhor do que ele conheceu. Também sua reivindicação ao apostolado é estabelecida por, entre outras coisas, 1. Andar nas pegadas de Cristo. 2. Fundação de muitas igrejas. 3. Em sua semelhança com Cristo, simplicidade e gentileza. É hora de partir. A partir de 1955, o tom e o ministério de Babalola começaram a mudar. Até mesmo suas preocupações e abordagem das coisas começaram a tomar um rumo diferente. Ele começou a se livrar de certas responsabilidades que havia graciosamente assumido e começou a preparar seus companheiros mais próximos para a vinda. Eventualidade. No início daquele ano, ele levou seus associados próximos, um grupo de pastores e profetas muito próximos a ele, para Ijumu, no atual governo local de Águiba do estado de Kogi. Lá, após o retiro de oração e jejum, ele lhes disse que deveriam aprender a assumir plena responsabilidade pela igreja, porque muito em breve ele partiria em viagem e não estaria mais lá para dar-lhes instruções. Ou ele pode ir e se estabelecer em um lugar para descansar e, quando voltar, pode não se relacionar com a igreja. CAC, novamente. 104 Porque este era seu amado, ele compartilhou segredos profundos com eles. Ele disse a eles que a igreja já havia semeado uma vestimenta de vergonha e se preparando para vestir a vestimenta, mas que isso não aconteceria durante sua vida. Presentes nesta reunião estavam André Oluyone, J. A. Medaiase, Deo Babajide, etc. Na convenção geral da igreja naquele ano, ele também ordenou que os presbíteros e pastores estivessem preparados para afirmar o chamado que Cristo lhes havia dado. A partir de 1957, no entanto, revelações e advertências começaram a chegar de todos os lugares ao CAC para orar para que uma grande árvore que tem galhos alcançando o leste, oeste, sul e norte cuja influência é mundial não caísse. Mas a liderança e até mesmo a maioria dos membros da igreja não discerniram. Assim, em 1958, as mensagens tornaram-se mais diretas, específicas e frontais quanto à identidade da grande árvore que estava prestes a cair. Na madrugada de julho, 1958, um jovem profeta veio de Lesa para Ifun-Alai com uma palavra direta e específica de Deus para a liderança do Kakalabukum. A mensagem, de acordo com Olojobiolo-Olagba, foi assim: assim diz o Senhor, de agora em diante não envolva meu servo Josepe Babalola com os assuntos de sua igreja. Aprenda a fazer administração sem ele porque chegou a hora de tirar o meu servo do meio de vocês. 105 O profeta era um jovem e obviamente não pesou as consequências de sua mensagem antes de entregá-la. De qualquer forma, os líderes, pastores e presbíteros, aos quais ele deu a mensagem ficaram atordoados e visivelmente perturbados. Eles ficaram tão desconcertados que nenhum deles se lembrou de dar ao jovem dinheiro para transporte,
como era a convenção naqueles dias, de volta ao seu posto e ele quase ficou preso, exceto pela intervenção do pastor Olojobioloulagba. Imediatamente, orações e jejuns foram declarados para parar o mal. Mas a oração ou o jejum mudariam o desígnio, conselho e ordenação de Deus. No serviço de crossover de 1958-59 houve outro sinal, desta vez em Odoa, cidade natal de Babalola. Enquanto a oração pelo ano novo avançava, uma jovem, tão pequena que todos tinham que ficar quietos até para ouvi-la, contou sobre uma visão que teve e advertiu Kaka a orar com fervor e vigor para que uma árvore cujos galhos se estendessem para o sul, norte, leste e oeste e cuja sombra proporciona conforto aos povos de todo o mundo não cairia. 106 Novamente as pessoas começaram a orar com lágrimas. Mas como cantou a cantora o que for, com certeza será. Por quê? Porque era hora de ir. Neste mesmo ano, Babalola realizou uma poderosa cruzada em Ilesa, a cidade onde seu ministério começou e teve sua aceleração mundial 28 anos antes. Ele o chamou de Isogielazepe, o renascimento da conclusão ou perfeição. Foi sua própria maneira de se despedir das pessoas e especialmente da terra, uma testemunha para a terra para o cosmos de que ele completou o que veio à terra para realizar. Os últimos dias foi sob essa sombra de avisos sinistros e profecias que o Kaka entrou em 1959. Avisos e sonhos agora vinham com frequência e esporadicamente sobre o efeito de que um peixe grande logo deixaria as águas. Outra garotinha do interior em uma reunião de oração contou aos líderes uma visão que ela teve em oração, onde ele viu nosso pai apóstolo Babalola se despedindo do mundo. 107 Apesar de tudo isso, a liderança não tomou conhecimento de todos esses presságios e sinais. O próprio Babalola deu uma pista de que era hora de todos aqueles que eram perceptivos e perspicazes o suficiente para saber. Normalmente, durante o período da quaresma, ele produzia um panfleto para o programa de oração e jejum. Ele vinha fazendo isso desde 1945. No panfleto de 1959 havia esta nota de advertência: guarde este documento para uso nos próximos anos. Este foi o aviso de Babalola para a generalidade da igreja sobre a iminência de sua transição. Em seu sermão de Páscoa naquele ano, ele tocou na morte e no poder da morte e no triunfo de Cristo sobre a morte. Lá ele disse às pessoas que se ele morresse, eles não deveriam começar a pensar que foi uma bruxa ou bruxo que me fez, porque todas as bruxas e bruxos reunidos com Satanás, seu pai, não poderiam fazê-lo. Ele encorajou seu povo a ser firme porque ele esteve na montanha e viu o outro lado. A partir de abril ele começou a fazer algumas viagens cruciais e viajar para diferentes lugares para fortalecer a igreja. Foi em abril de 1959 que Davi Ogunleyo do Banjo, o superintendente-geral da igreja, morreu em Lagos. Ele estava lá para pregar em seu funeral e encorajar a igreja a ser firme e inabalável. Desconhecido para a maioria de seus ouvintes que ele também estava se preparando e 3 meses depois também deixaria a cena. De junho a julho, ele estava praticamente viajando de uma cidade para outra, por causa dos assuntos da igreja. 3 dos últimos lugares que ele visitou são dignos de consideração aqui. No mês de junho, no dia 16, ele fez uma viagem inusitada a Iriuikiti, onde morava sua mãe, Madame Marta Talabi. 108 Sabendo que seu tempo havia acabado e ele deixaria este mundo antes dela, ele perguntou a sua mãe com muita ousadia e incisivamente: seu Giuseppe Babalola, seu filho, morrer hoje, você abandonará Jesus? A resposta que Babalola obteve deve ter sido agradável. Surpreendeu-o da velha, desde que meu senhor, era assim que mamãe se referia ao apóstolo Babalola. Ela nunca o chamava diretamente pelo nome e mostrou meu modo de vida que não há motivo para alarme. Eu sei que Jesus vai cuidar de mim se ele te levar embora. Então Babalola acrescentou esta palavra disfarçada em parábola para que a velha não entendesse o que ele estava dizendo. Quando Jesus me chamou em 1928 ele não me disse que ele ficaria tanto tempo antes de voltar para mim. Já se passaram 30 anos e ele não veio. Se eu não o vir nos próximos 40 anos, terei que ir ao céu para chamá-lo. A velha não discerniu. Mas 40 anos se tornaram 40 dias, pois exatamente 40 dias ao pé da letra depois que essas conversas foram trocadas, Babalola cumpriu sua ameaça de ir ao encontro de Jesus. Foi depois que a notícia de sua morte chegou a mãe Eri que ela retrocedeu e lembrou que seu filho já havia avisado. Ele foi para o Arri na área do Delta por volta da primeira semana de julho. Ele teve que ir porque as pessoas precisavam dele para confessar seus pecados pedir perdão.
Eles foram rudes com Babalola durante a crise da separação entre a Igreja Apostólica e a Igreja Apostólica de Cristo no final dos anos 30 e optou por ir com a primeira, embora tenha sido Babalola quem fundou a igreja. Mas o problema começou a partir daí e, finalmente, Deus disse a eles que até que eles se reconciliassem com seu servo e o levassem a orar, eles passariam de uma tragédia para outra. 108 Foi isso que o levou a ir para orar. De lá, ele foi para Ilofeudoa, sua cidade natal, onde a convenção da igreja seria realizada em setembro daquele ano, para avaliar seus preparativos. No entanto, ele não ficou impressionado. Na verdade, ele estava muito triste com o total despreparo do povo, seu próprio povo e seus parentes mais próximos. Ele havia escrito para eles 3 anos antes para dizer-lhes que começassem a plantar mandioca e em 1958 ele havia escrito para dizer-lhes que plantassem inhame porque eles hospedariam toda a igreja. 109 Mas poucas semanas antes da convenção havia muito pouco ou nada no terreno. Mudar de local não era mais possível por causa da iminência. Outras cidades haviam hospedado a igreja com sucesso no passado. Como se deve saber que a própria cidade do líder foi o lugar onde a coisa fracassou. Isso foi o que doeu Babalola e ele falou com seu povo naquele dia na amargura de sua alma. Ele até disse a eles que eles não o conheciam porque ele era da cidade deles, mas no dia do juízo final, naquele dia glorioso, eles saberão quem é Babalola e quão grande ele é. Diante dessa declaração, toda a igreja começou a chorar. Finalmente eles perceberam que haviam pecado contra Deus e seu servo e todos começaram a confessar seus pecados e implorar para que ele não deixasse a cidade com raiva. Ele os perdoou e orou para que Deus perdoasse seu povo. Foi em 24 de julho de 1959. Naquele dia eles partiram de Lofa para Efun-Alá e chegando às 19h110. 2 horas depois, às 21, eles partiram para Ibadã para a reunião de liderança do CAC, em Olugbode, realizada no sábado, 25 de julho. Assim que terminaram, ele fez uma visita pessoal a algumas pessoas para orar por elas e transmitir-lhes a mensagem de Deus em casa. Um deles foi Saad Zina, que disputou o banquinho Alá e perdeu. Na noite de 25 de julho, ele deixou Ibadã com sua comitiva em direção a Ed para a inauguração da maternidade Gold Women, que aconteceria no dia seguinte, domingo, 26 de julho. No caminho, eles pararam em um vilarejo chamado Secona, onde realizaram a oração da noite com o povo. Normalmente Babalola nunca tinha pressa quando viajava. Em cada parada, orações devem ser oferecidas antes de prosseguir. Assim, foi na noite de sábado, por volta das 19 horas, quando chegaram ao Catalafia, Ed, onde o anfitrião, o profeta Samson Akande, os esperava, ansiosamente. Elaborados preparativos foram feitos para recebê-lo e sua comitiva, que incluía Medaiase, Babajide, o doutor etc. O ceia foi servida imediatamente para esses pais, mas Babalola não aprovou. Ele foi conduzido a um quarto especialmente preparado para ele e teve permissão para dormir, o único sono que teve em 12 dias. 111 Indo chamar Jesus no início da manhã de domingo, 26 de julho, o apóstolo levantou-se às 5 da manhã e pediu água quente. Um café foi preparado para ele, mas ele insistiu que não deveria ter açúcar nem leite. 112 Assim o bebia cru, a última coisa que tomava antes de deixar a terra. Foi uma vida de abnegação do começo ao fim. Depois de se preparar para o serviço, ele chamou seu vice, o evangelista geral assistente, profeta Davi Babajide e seu anfitrião, profeta S.O. Akande. Ele pediu a 2 deles que se ajoelhassem e começou a conversar com eles, ensaiando suas experiências no ministério desde o início, quando recebeu o chamado, até os dias atuais e todas as dificuldades que enfrentou no ministério. Ele lembrou a dupla que, dentro do limite das possibilidades humanas, ele havia feito o possível. Ele agora pediu a cada um deles que orasse por ele para que, se houvesse algum pecado que Babalola tivesse cometido no decorrer de seu ministério, desde o início até aquele dia, que Deus o perdoasse. Depois disso, ele mesmo fez a última oração e fez a bênção. Ele disse à dupla: agora, graças a Deus, o caminho está livre. 113 Mas eles não entenderam. Ele os encorajou a serem fiéis e depois os dispensou. Eles foram para o culto da manhã e ele fez a oração inicial. J.A. Medaiase, o superintendente, deu o sermão no culto. Durante todo o serviço, Babalola não se levantou nenhuma vez, nem mesmo quando a congregação se levantou para cantar hinos. Ele permaneceu em seu assento,
Até o final, quando deu a bênção. 114 Após o serviço, a congregação foi direto para a dedicação da casa da fé, mas Babalola foi direto para seus aposentos para descansar. Após a dedicação, os delegados começaram a partir para seus vários destinos. Alguns destes também vieram a Babalola para se despedir dele e pedir suas bênçãos e orações, e ele os atendeu de bom grado. Um deles era o pastor do Zona, superintendente geral da igreja. Enquanto ele estava indo, Babalola o chamou de volta e o lembrou do jovem que ele conheceu em Ibadan alguns dias antes, a quem prometeu ajudar em seu casamento. Este homem havia atingido a idade de casar, mas não tinha pai ou ajudante para ajudá-lo. Babalola então se encarregou de dar-lhe o apoio de que precisava e lembrou ao superintendente geral da igreja que agilizasse as providências sobre o assunto. Este foi seu último ato de misericórdia antes de partir para a eternidade. Ele foi deixado para descansar. Às 3 da tarde, seus associados vieram para orar com ele. Medaiese foi o primeiro a rezar, seguido por Odutola. Então, pouco antes de Babajide poder pegar a oração, o próprio Babalola pegou e começou a rezar a última oração que fez na terra. E sobre o que ele estava orando? De acordo com Babajide, ele estava orando por todas as pessoas da terra para que sua salvação fosse garantida, e nenhuma vez ele mencionou sua família imediata. 115 Ele foi autorizado a descansar enquanto Medaiese foi para o serviço noturno. Um certo Michael Exagemi, um dos assistentes de Babalola, estava parado na entrada de sua porta. Por volta das 16 horas as paredes da sala onde estava Babalola começaram a tremer como se experimentassem um tremor ou vibrações. Mas a causa do movimento não pôde ser localizada. Às 16h30 em ponto, Babalola respirou pesadamente 3 vezes. Oi, 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 como se dissesse Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e como um raio o homem não existia mais. Passaram-se exatos 40 dias quando ele disse à mãe que iria chamar Jesus. A sala inteira tremeu e ainda assim as vidraças não quebraram. Miguel gritou em alta voz para chamar os anciãos. Ao abrirem o quarto de Babalola, uma onda de poder os atingiu, e todos caíram no chão. No momento em que se levantaram e se aproximaram, descobriram que ele estava sem vida. Eles começaram a orar enquanto Babajide mandou chamar Medaiese, que estava pregando no culto noturno, para interromper seu sermão e encerrar o culto imediatamente e vir. Todos cercaram Babalola, cada um segurando uma parte de seu corpo, e começaram a rezar das 17 horas às 19 horas. Medaiese começou a implorar a oração: Senhor, qual é o nosso pecado? O que fizemos de errado? Onde é que o perdemos? 116 Foi então que uma visão foi mostrada a alguém, onde ele viu Babalola diante dos poderosos portões do céu, e entrando pelo portão ele colocou sua espada aos pés do Senhor Jesus. O Senhor então revelou a este servo que Babalola não poderia voltar para eles novamente como eles desejavam, porque os céus já o receberam, em forma e ágil e sem um único cabelo grisalho na cabeça. Assim marca o fim de uma era na história religiosa e evangélica da Nigéria. Arranjos foram feitos e o corpo foi levado para Ifon naquela noite. Mesmo na morte, seus olhos não estavam fechados e havia um sorriso em seu rosto. 118 8 dias depois ele foi entregue à Mãe Terra em meio a uma torrente de lágrimas, lamentos e lamentações. Todas as escolas em Aigeza e Ekiti foram fechadas durante a semana em sinal de respeito ao grande apóstolo. Assim marca o fim de uma era. Legados: como medimos a grandeza deste homem? Que lugar damos a Josepe Babalola no panteão dos grandes entre os pais fundadores da Igreja Africana instituída? Qualquer tentativa de medir o tamanho da influência e grandeza de Babalola deve levar em conta seus valiosos legados ao Aladura, cristianismo apostólico, os precursores efetivos e precursores do pentecostalismo moderno na Nigéria, e até mesmo para a Nigéria em geral. Estas são suas contribuições reais. Uma das fraquezas e críticas do movimento Aladura foi a falta de uma estrutura de teologia, filosofia e ética ou história da Igreja. Em grande medida, esta crítica é válida, pelo menos para certas seções do movimento Aladura. Josepe Babalola não foi um grande teólogo, com certeza. Alguns aspectos de sua teologia pareceriam fracos pelos padrões modernos e alguns, especialmente na demonologia, pareceriam desatualizados. Não tenho certeza se ele já leu alguma das grandes obras teológicas do cristianismo, como as de Tomás de Aquino, Calvino, Arminiano, Lutero, etc. Se leu, não encontro vestígios em seus escritos. No entanto, para ser justo, se sua teologia não era tão profunda ou ampla,
era sólida, abrangendo os principais temas dos credos dos apóstolos e todos os principais credos da história e até mesmo os ensinamentos dos primeiros apóstolos da Igreja. As contribuições reais de Babalola estão em duas categorias: seus temas de vida e princípios éticos e seus legados para a nação. Os temas princípios de sua vida são: salvação e novo nascimento, consagração total a Deus, separação do mundo, seu espírito e sistemas, renúncia às obras das trevas, sociedades secretas, cultos e fraternidades, fé em Deus para suprir todas as necessidades e curar todos os defeitos sem quaisquer meios terrenos, total oposição à medicina ortodoxa ou africana, paz e reconciliação com todos, evitar vingança ou litígio, oração fervorosa sem cessar, jejum, observância da quaresma, contentamento com a própria porção ou estado na vida, contra a ostentação e o materialismo, lutando diariamente pela santidade e perfeição de Cristo, compaixão pelos pobres, viúvas, órfãos e caídos para serem restaurados, fazendo o bem, humildade, autonegação, contra a alta importância e a santidade do casamento baseada na monogamia. Quais são então seus legados para o movimento pentecostal evangélico em particular e para a Nigéria e a África em geral? Quando tudo estiver dito e feito, quando a história desta época está escrito e quando a vida e obras são examinadas, que legados específicos podem ser atribuídos a Giuseppe Babalola? 1. Em primeiro lugar, ao aceitar o chamado e oferecer-se como um vaso nas mãos de Deus, ele liberou forças espirituais vitais na igreja e na sociedade de seus dias. O grande avivamento do qual ele foi o principal instrumento ultrapassou fronteiras e fronteiras denominacionais e deu novo ímpeto à religião cristã. Vários registros de missão nos arquivos afirmam que Babalola foi um benfeitor até mesmo das igrejas da missão e por seu estilo de avivamento profético impactou as igrejas trouxe um novo espírito na igreja. As igrejas anglicana, metodista e até batista despertaram novamente para o evangelismo como um desafio após o avivamento de Babalola. 119 Essa ação singular de despertar a igreja do estupor do formalismo morto para o evangelismo prático dos pagãos é um de seus maiores legados e mostra a aladura seguindo os passos do metodismo primitivo. 2. Ao rejeitar a interpretação ocidental do cristianismo, ele, em aliança com outros, deu origem a um cristianismo mais prático, mais orientado para os resultados, mais favorável à cultura e satisfatório, ainda sem comprometer nenhum dos rolamentos éticos ou princípios espirituais do cristianismo histórico. Por sua prescrição de cura divina e confiança somente em Deus para problemas sem qualquer meio humano, ele se baseou nas melhores fontes do cristianismo apostólico, fontes tão antigas quanto o próprio cristianismo, garantindo assim a entronização do verdadeiro cristianismo. 3. Por sua consagração e submissão total a Deus, ele liberou o poder espiritual para a igreja e o mundo, inaugurando assim uma nova era no reino do evangelismo. Com efeito, o testemunho cristão passa das atividades tradicionais de catecúmenos literários para o evangelismo de poder, a cura pelo poder e a guerra espiritual. Ver os 2013 e outras fontes citadas nele. 4. Instituindo leis sanitárias e padrões de higiene para massas de pessoas, consagrando e santificando as fontes e nascentes de água para cidades inteiras e comunidades africanas pobres contra poluições e outros riscos à saúde, estabelecendo muitas escolas para a educação de crianças pobres, assumindo pessoalmente as responsabilidades de viúvas, pobres, órfãos e estabelecendo instituições de treinamento para muitos, ensinando os agricultores a dar a Deus suas primícias para garantir chuvas regulares e colheitas abundantes de acordo com a aliança mosaica, ensinando os aldeões a construir casas boas e duráveis com blocos moldados e tijolos queimados, em vez de barro, encorajando os aldeões a pagar seus impostos regularmente e prontamente, induzindo assim melhores relações sociais entre o governo e os governados. 120 Babalola estabeleceu-se então, e para sempre, como não apenas um revivalista, mas também um reformador social e cruzado, benfeitor público e intelectual, patriota e revolucionário cristão. 5. Introduzindo o uso da língua, expressões idiomáticas e canções indígenas, empregando outros estilos africanos inofensivos, como percussão, palmas, canto e dança, usando trajes nativos em seu ministério em vez de vestimentas e túnicas caras. Ele levou o cristianismo do reino dos clássicos profissionais treinados no Ocidente para o reino da generalidade e do leigo. O cristianismo introduzido pelos missionários ocidentais e praticado na Nigéria antes do avivamento era uma religião incompleta.
Ele falhou em enfatizar espiritualidade suficiente em uma cultura espiritualmente viva. Calum 1978, 34, parece ser algo que começa e termina em igrejas, feito de hinos, orações lidas ou recitadas, lições. Não parece ser algo que seja eficaz para eles em todas as áreas de suas vidas e em todas as circunstâncias. Havia certas profundidades emocionais nos nigerianos que as liturgias pré-fabricadas e importadas não alcançavam. Havia subnutrição espiritual e fome espiritual porque as famintas ovelhas de Deus procuravam comida na igreja e estavam sendo alimentadas, em grande parte, com alimentos que eram estranhos à sua constituição. Bolagido 1970, 43,44, mas o grande renascimento de Babalola, e outros movimentos de profetas, anteriores a ele, libertaram os nigerianos dessa aberração. Pela primeira vez ocorreu a muitos nigerianos que o cristianismo não era realmente a religião de um homem branco e que você pode ser africano e cristão ao mesmo tempo, invocar o nome de Deus em uma atmosfera de alegria e alegria espontâneas, e orar como os africanos naturalmente orariam. Bolagido 1970-44, a verdadeira contribuição de Joseph Babalola, então, está na demonstração prática da essência do cristianismo. Sua contribuição não foi em teologia. Ele realmente não descobriu nenhuma grande verdade. Praticamente todas as verdades que ele ensinou ou pregou já existiam antes de ele aparecer no horizonte. Até mesmo a cura divina já havia sido pregada em 1918, 10 anos antes de seu chamado pelo Tabernáculo da Fé. A novidade, entretanto, é que Babalola revolucionou essas verdades com seu compromisso prático. Ele tornou Deus real para as massas de pessoas saindo do paganismo em toda a sua feiura e em todos os seus horrores, e levou o cristianismo do reino de poucos clássicos selecionados para o reino do moestreão, do reino da religião ocidentalizada ao ponto de compreensão africana. Uma mulher que foi ensinar na escola St. Stephen Efon em 1943 me disse: conhecemos o cristianismo, o tipo anglicano de cristianismo. Também ouvimos falar de Jesus Cristo antes de Babalola vir. Mas foi Babalola quem tornou Jesus real para nós. Ele era o tipo de Jesus que vimos e que nos atraiu a Jesus Cristo. 121 Tornar o cristianismo real e dinâmico para velhos fazendeiros, sacerdotes juju, cristãos nominais, limítrofes de variedades católicas e protestantes foi uma das maiores contribuições de Babalola. Cristo tornou-se tão real na imaginação e na consciência das pessoas que elas jogaram fora seus ídolos, imagens esculpidas e potentes objetos de culto. Tendo encontrado a substância real, eles jogaram fora suas vaidades, pois as sombras não tinham mais nenhum apelo. A sua originalidade reside não tanto na descoberta ou redescoberta da cura divina e de outras verdades, mas na proclamação e aplicação públicas e destemidas dessas verdades. Ao dizer a comunidades e cidades inteiras que entreguem seus ídolos, encantos e fetiches para confiar somente em Deus, pedindo a massas de pessoas e cidades inteiras que eliminem todos os remédios, ervas e raízes locais e estrangeiras para aceitar Cristo como seu curador. Algo que a igreja missionária e até mesmo o C.S. não foram capazes de fazer, ele mostra a sua originalidade como profeta, uma voz distinta de Deus para a restauração ao invés de um eco e se baseou em fontes tão antigas quanto o próprio cristianismo. A este respeito ele pertence aos grandes, na mesma lista com Francisco de Assis, Savonarola, Martin Luther, George Fox, John Wesley